Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E a gente está sempre trabalhando aí com o material do Aprender Sempre. Vocês pegaram o momento da professora começando a aula. Ao vivo é assim mesmo, né? A gente solta algumas coisas antes da vinheta, mas tudo bem. Então, o material que a gente está trabalhando com vocês é o Aprender Sempre, né? Aquele caderno que vocês receberam. Esse é o volume 2, então a gente já está no material novo. E vocês devem ter percebido que a ordem do material está inversa. O material que vocês receberam começa por petróleo e termina com proteínas, mas no meio dele está hidrocarboneto. E as nossas aulas começaram com hidrocarboneto. Então, é que, na verdade, as nossas aulas elas são feitas antes com o material e a gente acabou tendo essa inversão, mas não altera o sentido da aula, né? Vocês teriam que aprender hidrocarboneto, teriam que aprender petróleo, foi só uma troca de ordem, não vai alterar em nada o que vocês aprenderam. Então, só para avisar vocês que tem essa divergência entre a aula e o material. Mas é só a ordem, a situação de aprendizagem 1, nas aulas está como 2 e no material, situação de aprendizagem 2 está como 1. Mas é só para vocês ficarem tranquilos no coração de vocês que é o mesmo conteúdo. É só procurar o título ali, que é a mesma aula, tudo, só está nessa inversão. E a aula de hoje, a gente vai começar a situação de aprendizagem, que seria a primeira, mas é a 2, aqui no caso nosso, né, porque a gente é diferentão. A gente é diferente. E aqui do meu lado, né, eu já conversando com ela sem chamar, sem apresentar, a gente tem a Fabi, a voz do além. A pessoa começa a aula conversando comigo, né? Mas é sobre isso, então, né? Bem-vindo à nossa aula. Estou aqui agora dando apoio moral para a Georgia. E assim, eu sou a sua voz no centro de mídias, que a gente está aqui para aprender química juntos, né? Apenas aqui como um grande time super animado. A Fabi, ela tá aqui como moderadora para representar vocês, estudantes, porque quando eu pergunto para ela responde igualzinho estudante. Não então... tenho vergonha de dizer que eu não sei, não tenho, e é isso. E é isso que aprender sobre isso. Se é uma dúvida que a Fabi tem, pode ser uma dúvida que vocês também tenham. Então é interessante essa interação, porque a gente acaba chegando mais próximo de vocês, alunos. E a aula de hoje, né, com a Fabi, já apresentei, né? Já tô meio empolgada aqui, já comecei antes da vinheta falando. A aula de hoje a gente vai ver petróleo, gás natural e carvão mineral. Então aí a gente tem 3 combustíveis, né? Petróleo, gás natural e carvão mineral, e a gente vai discutir sobre eles. E também vocês vão perceber que eu juntei algumas aulas, né? Alguns conteúdos, porque a gente está com um cronograma mais apertado em relação ao material. Então aqui a gente não tem como, por causa dos feriados, aconteceu isso, né? Acabou juntando o feriado e aí não teve aula semana passada, né? Foi semana passada? Dia 6? Foi. Então a gente teve que acabar juntando um material. Então, além da ordem, a gente tem algum material que tem um conteúdo que está unido. Mas isso também está certinho no slide, tem a indicação de que aula que é, então não vai confundir vocês, mas pode ser que algum conteúdo esteja junto. E o professor que ele está em sala de aula, ele tem mais tempo, né? Ele tem mais aulas, ele pode trabalhar num ritmo mais desacelerado, não precisa estar necessariamente no mesmo material, mas tem que dar o mesmo conteúdo, né? A gente não precisa estar na mesma velocidade, mas a gente precisa dar a mesma coisa. Então, aí dentro da sala de aula, o professor pode desenvolver melhor o material. Aí a gente já estudou o hidrocarboneto e sua nomenclatura. A gente já estudou funções oxigenadas e nitrogenadas, que a gente viu lá que tem na composição oxigênio, nitrogênio, hidrocarboneto tem carbono e hidrogênio, a gente já discutiu sobre isso, fez experimentos, então vocês estão bastante afiados aí com hidrocarboneto, com funções oxigenadas, nitrogenadas, propriedade física e isomeria. Eu vi que teve muita gente que teve muita dúvida em isomeria, mas não tem problema, porque a gente vai voltar nesse assunto. É um assunto que ele vai voltar no próximo volume do Aprender Sempre. Então, não precisa se preocupar com as dúvidas de isomeria, porque muita gente procurou porque teve muita dúvida. Então, foi só uma pincelada, um start para a isomeria. A gente vai voltar com esse assunto. E para você participar, né, a gente tem a Fabiana aqui representando vocês, mas a gente quer a participação de vocês também, né?
Então, agora é a sua vez. O que são fontes energéticas de origem fóssil? Aí você tem que tomar cuidado, porque a origem fóssil não pode confundir com as outras origens, né? Que tem gente que confunde, principalmente carvão mineral com carvão vegetal. E carvão vegetal, ele não tem origem fóssil, então já dei um spoiler aqui, né? Já comecei a resposta, hoje eu tô que tô. E como será que ocorre o processo de formação dos combustíveis fósseis? Então aí a pergunta é assim, quais são as fontes e como será que acontece a formação desse combustível? Como que ele surgiu ali na natureza? Não surgiu, né? Como ele se transformou na natureza? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, como ele se transformou ali dentro da natureza? 2 minutos para vocês trazerem a resposta para a gente no chat. Gente, tivemos respostas maravilhosas. Eu quero primeiro compartilhar a minha, que foi muito boa. Que a minha foi o que são fontes energéticas de origem fóssil, é fonte véia. Que tudo que é fóssil é velho. E da onde vem é dinossauro. Você joga, morre no chão, pressão, é isso. Na verdade, foi mais elaborada a resposta dela, ela tá encurtando. Mas a principal resposta foi velho e dinossauro. Mas tivemos respostas agora sim. Dentro daqui. Úteis. Que foi a professora Kátia, minha amiga Kátia, que está aqui respondendo, né? O processo de mineralização deu origem ao petróleo, carvão mineral e gás natural. A Druzila falou, né? As fontes fósseis são carvão mineral, gás natural, petróleo e seus subprodutos. E esses recursos foram formados há milhões de anos a partir de depósitos de matéria orgânica, plantas e animais mortos, dinossauro, submetidos a condições especiais de temperatura e pressão, né? Que mais? Professor Flávio, pela decomposição de animais e vegetais, por isso, né, orgânica. Então, bastante sobre a questão do petróleo aqui, ó, decomposição lenta da matéria orgânica, que foi o professor Stanislau, que é nosso parça, aqui, ó, gás natural, igual petróleo e carvão, e mineral, que é formado pela fossilização. A Fabi, ela ficou bem empolgada com esse assunto, porque eu acho que ela gosta de dinossauro. A menina Jurassic Park. Ela acha que aqueles dinossauros de plástico realmente foram dinossauros um dia. Mano, é dinossauro feito de dinossauro. Já parou pra pensar sobre porque isso? você parar pra pensar, plástico é do petróleo. Petróleo é combustível fóssil. Fóssil pode ter sido um dinossauro. É dinossauro feito de dinossauro. Entendeu? É um dinossauro de verdade. Gênio. Aí a gente acaba de explodir a cabeça das pessoas. Mas tudo bem. Então aí a gente tem, como a maioria citou, né? E tá no título da aula, petróleo, gás natural e carvão mineral. Lembrando que mineral é diferente do carvão vegetal.
O petróleo é formado pela decomposição lenta de matéria orgânica. Aí a gente brincou dinossauro, né? Mas todo... Plantas. Sim. Né? Qualquer matéria orgânica que tem carbono presente na sua composição, que ficou há muito tempo ali sedimentado no solo, aconteceram reações nela e gerou o petróleo. Lembrando, gente, que uma coisa muito importante é que esses combustíveis não são renováveis. Por quê? Por causa do tempo de reação, né, que demorou para acontecer, para se transformar, e a gente não tem mais a quantidade de matéria orgânica que foi, né, acumulando na Terra ao longo dos anos. Gás natural foi formado há milhões de anos pela decomposição de matéria orgânica por bactérias anaeróbicas de alta pressão e calor. Então a gente tem um gás natural. E carvão mineral é formado pela fossilização da madeira. Então qual é a diferença do carvão mineral e o vegetal? Porque o mineral, ele é madeira também, porém é madeira fossilizada. O vegetal não. O vegetal a gente faz aquele processo que a gente teve na aula, que você queima a madeira, libera o oxigênio, não é combustão completa. Então tenho como recurso final o carvão, né, que a gente usa no churrasco, que é o vegetal. Então tem essa diferença entre os dois. Ambos são madeiras, mas a forma que eu obtenho os dois são diferentes. Então agora vocês não podem mais confundir isso, né, Fabi? Exatamente. Você, né? Também. Então pensa assim, carvão mineral, justamente por ser fossilizado, é como se fosse um minério. Você tem que ir lá e tirar ele do lugar, igual mineração. Né? E quando você fala do vegetal, é só você pega um vegetal com cada planta, não é um vegetal, mas vocês entenderam, né? Vocês pegam ali a árvore, então fica mais fácil. Pensa que mineral vem de minério, então você tem que extrair, por isso que é fossilizado. Sim. E os processos de obtenção deles são diferentes, então não tem como eu confundir. Ah, não é porque é tudo feito de madeira que é igual, não é. E até o poder calorífico dos dois é diferente. A gente sabe que o carvão mineral, ele tem um poder calorífico muito maior, porque ele tem uma concentração de carbono muito maior. Então tem a diferença entre os dois. Então, eu uso o carvão mineral para um forno siderúrgico e o carvão vegetal eu uso para fazer o meu churrasquinho ali, entendeu? Então tem uma diferença muito grande se eu pensar nesses aspectos. Então, combustíveis fósseis. O petróleo, o gás natural e o carvão mineral são exemplos de combustíveis fósseis. Fósseis porque foram feitos de matéria orgânica de milhões e milhões e milhões de anos, né? Se eu colocar uma árvore debaixo do solo e pegar ela amanhã, não é um combustível fóssil, porque não deu tempo de acontecer toda a reação, todo o processo de sedimentação. Então, tem essa diferença. Fóssil tem que ser a longo tempo. Quando a gente fala em ciência em tempo, o tempo ele é importante. Por exemplo, a gente estava falando na aula anterior, o Sol é uma estrela e essa estrela ela sofre mudanças ao longo de sua vida, né? Ela nasce, cresce e morre. Lógico, o Sol não vai morrer amanhã, né? Ah, o Sol está na meia-vida dele. A vida do Sol são 12 bilhões de anos. Ele está na meia-vida, ou seja, ele ainda tem 5 bilhões de anos para viver. Então, tipo, não é amanhã que vai acontecer isso com o Sol. Então, a noção de tempo dentro da ciência, dentro da química, é super importante. E aí a gente vê sobre os fósseis. Eles representam cerca de 80% da matriz energética. Então, a gente vê a importância dos combustíveis fósseis. A gente ainda é muito dependente de combustível fóssil, infelizmente, porque se ele é 80% da matriz energética, quer dizer que tudo que a gente tem, ou quase tudo, funciona à base de combustível fóssil. E, como eu já falei, eles não são renováveis, ou seja, não tem como eu fabricar o petróleo de novo. E quando acabar o petróleo? Tem as alternativas? Tem, a gente já estudou biocombustível, a gente já estudou o plástico biodegradável, tem outros aspectos? Tem. Mas aí a gente já viu também que tem dependência climática, tem dependência de custo, então a gente pode substituir, mas tem que ser uma coisa mais viável. E o petróleo acaba sendo uma produção mais barata. Então, por isso que a gente ainda é muito dependente do petróleo. Tem todo um aspecto econômico por trás do petróleo também. Não é só o aspecto químico ou biológico dele. Então, quando a gente fala de combustível fóssil, principalmente o petróleo, a gente tem que pensar em aspecto social e econômico também, né? Porque a gente tem uma grande... A Fabi, que é socióloga, sabe? A gente tem uma grande briga por causa do petróleo.
Eu até recomendo a vocês, né, assistirem algumas aulas. Eu acho que o Russo, né, de geografia, trabalhou muito melhor essa temática, porque isso também é importante a gente entender. Quando a gente fala de fontes de energia, existe todo o aspecto químico, óbvio, mas existe toda uma questão social que também atravanca muitas vezes esses processos, né? Então, pensar que a gente está usando, né, fontes não renováveis, então quer dizer, como o professor Stanislau falou aqui, né, acabou. E é Sim. isso, né? E principalmente que são poluentes, talvez a gente também tenha que fazer uma análise aí de outros Sim. aspectos disso. A gente tem que achar alternativas, porque eles são poluentes, eles agridem muito o ambiente, a gente já viu isso em aulas passadas, né? Efeito estufa, aquecimento global, e eles não são renováveis, um dia vai acabar. Como eu falei, vai acabar amanhã? Não, mas vai acabar. Então a gente tem que pensar em formas, né? E vocês, as novas gerações, principalmente, porque para a nossa geração ainda tem, né? Pode ser um pensamento meio egoísta, mas para a nossa geração ainda tem. Mas para a de vocês, pode ser que não tenha. Então a gente tem que trabalhar junto nisso, nessa consciência, nessa pesquisa de formas alternativas de energia, economizar combustível, para exatamente a gente conseguir ter a mais tempo para a longo prazo não ficar sem uma geração, né? Ou alternativas, que às vezes elas não são viáveis, mas existem, né? Porque tem um alto custo. Por exemplo, uma usina termonuclear, ela gera muito mais energia do que o carvão mineral, né? Então eu posso substituir a termonuclear por o carvão mineral por termonuclear? Posso, mas aí tem os outros aspectos. Ela é cara, se tiver um acidente nuclear, eu vou ter um problema, Chernobyl aí para exemplificar, eu vou ter um problema ambiental muito maior do que o carvão mineral, então eu vou ter uma contaminação de solo. Então as energias, elas têm as alternativas, mas as alternativas também têm um porquezinho ali, né? Por que eu não uso? Então tem tudo isso, a gente já falou sobre isso em algumas aulas. Então aí a gente volta com esse assunto de combustíveis fósseis, pensando nisso. O combustível fóssil contém alta quantidade de carbono, então a primeira característica dele é conter bastante carbono, e é usado para alimentar a combustão, a queima, né? Então sempre que eu falar de combustão, eu estou falando de queima, mas não necessariamente de chama. Então lembra aí, nem sempre que ocorre uma combustão eu tenho uma chama. Lá o carvão do churrasco, tem um momento que a brasa ela não tem mais chama, ela tem a incandescência, mas não tem mais chama. Então não confundam combustão com chama. Mas sempre que eu falar de combustão, eu estou falando de queimar alguma coisa. Gerando gases poluentes, daí vem aquele problema que eu falei para vocês, né? O dióxido de carbono. Combustível fóssil libera muito dióxido de carbono para o ambiente. Dióxido de carbono está relacionado ao aquecimento global. Monóxido de carbono é tóxico para a gente. Se a gente inalar muito monóxido de carbono, a gente vai desmaiar. E tem casos de pessoas, principalmente no inverno, que acabam perdendo a vida porque inalou o monóxido de carbono da lareira e em ambiente fechado. Então é uma coisa bem tóxica. Óxido de enxofre e nitrogênio. O óxido de enxofre e nitrogênio, eles vão causar a chuva ácida, que também é um problema ambiental. Ele está relacionado a destruir monumentos. Monumentos, tá bom, não vai destruir mas ele também queima a plantação. Então, se você tiver uma chuva ácida num local que tem, por exemplo, uma plantação de alface, vai queimar todo aquele alface e eu vou ficar sem vegetais. Então, se você pensar isso em produção, agricultura, é um problema muito grande para gente que é dependente de agricultura. Eu só queria voltar só para comentar uma coisa no monóxido de carbono. É por isso que você não pode ficar com o carro ligado, sim, com os vidros fechados e você dentro. Da mesma maneira que, presta atenção quando você for num túnel, normalmente em túnel sempre está escrito que em caso de engarrafamento, desligar o carro. Né? Porque justamente o carro, com a queima, ele vai gerar o monóxido de carbono. E aí, se você tá no carro fechado, você vai ficar inalando aquilo, por ele ser tóxico, você vai desmaiar, pode levar você até a morte, inclusive em engarrafamentos. Então, sim, tem coisas aqui que a gente tá comentando, mas é muito do nosso dia a dia, né? São coisas que a gente tem que ficar atenta, porque trânsito, por exemplo, é uma dessas coisas que a gente tem que ficar atento aonde a gente tá, para justamente, né, não acabar transformando o ambiente num ambiente tóxico por monóxido de carbono. Sim, é comum ter engarrafamento em túnel, né?
E o túnel é um ambiente fechado. Então, por isso, é importante eu conhecer esses gases, principalmente o combustível fóssil, que libera o monóxido de carbono, para eu não ter problema depois com saúde. Então, a gente já vê que eles também afetam a saúde das pessoas. Então, o uso do combustível fóssil, ele afeta o ambiente, ele afeta a saúde das pessoas, ele não é renovável, ele tem um custo. Então, a gente já vê que a gente usa ele, na verdade, por falta de opção, né? Porque as outras opções, tem opção, antes que os professores falem, tem opção, mas dependendo da região não é viável. Por exemplo, eu tenho a energia solar, mas eu não consigo ter energia solar sempre, eu não posso substituir totalmente por energia solar. Eu não posso ter um carro totalmente a energia solar. Por quê? Porque a energia gerada ali pela energia solar, ela não é capaz de mover tanto tempo assim o carro, né? Então eu não posso substituir o carro movido a energia elétrica, né? O carro elétrico. Legal, só que ele também usa energia elétrica, ele vai ter que ser ligado numa tomada em algum determinado momento. Então a energia elétrica também gera um custo. Então eu tenho alternativas, tenho. E infelizmente essas alternativas elas têm um alto custo. A gente tem o Tesla, que é aquele carro que se movimenta sozinho, ele é praticamente quase 100% eletrônico. Ele não usa combustível fóssil. Mas o custo dele, né? Sonho de consumo da gente é um Tesla, mas não tem como, porque ele é caríssimo aquele carro. Então, eu tenho alternativas que financeiramente, economicamente não são viáveis. O carvão mineral é um minério formado pela fossilização da madeira e é extraído de minas de carvão diferente do carvão vegetal, já falei para vocês que tem a diferença. O carvão vegetal é produzido pelo homem, né? E o carvão vegetal é o que a gente usa para fazer o churrasco. Então, eu uso o carvão mineral. Aí na imagem tem para vocês uma mina de extração de carvão mineral. Então, você vê que é diferente o carvão mineral do vegetal. Então, olha aí, parece uma pedra, né? Diferente da madeira que a gente tem ali. Então, ela remete mais à rocha mineral do que propriamente a uma madeira. Não que seja, tá, gente? É madeira. Só tô falando com aparência. Então, aí, nessa segunda imagem, eu tenho o carvão mineral também. Tá vendo? Ele tem mesmo um aspecto de rocha. Então, ele é bem diferente. E o poder calorífico dele é bem maior do que o vegetal. Então, ele é muito utilizado, como é um recurso não renovável, para substituir outros tipos de combustível em indústria siderúrgica. Então, eu preciso de alta temperatura para o ferro, para deixar o ferro líquido. Então, eu vou usar o quê? Carvão mineral. Eu não vou conseguir, eu não tenho tanto carvão vegetal assim para utilizar. Por quê? É comparação por cima. Se eu uso um pacotinho de carvão mineral, eu uso uma pedra de carvão mineral, eu vou precisar usar 10 quilos de carvão vegetal. Então, é muita, a quantidade é extremamente grande. Por isso que a gente usa o mineral. Carvão mineral, aí tem uma explicação. É bastante usado na produção de aço, como eu falei para vocês, siderúrgica, na geração de energia elétrica, a partir da energia térmica. Lembra da termonuclear? Da termoelétrica? Então, aí eu uso a carvão mineral. Pode gerar energia também? Pode. É mais barato e mais abundante, mas é o mais poluente. Então, se eu for usar uma termonuclear, ela não polui tanto como um carvão mineral, mas tem todos aqueles outros aspectos lá atrás que eu falei para vocês. O petróleo é formado pela decomposição lenta da matéria orgânica, que foi sedimentada nas camadas terrestres anteriores. No período geológico atual, a formação do petróleo é um processo natural da decomposição. Então, toda a madeira, todo o dinossauro da Fabi foi decomposto, né? Um outro processo biológico, e chegou no petróleo que a gente tem. Além de ter essa decomposição, e é interessante aí a gente analisar que tem pressão e calor. Então, quem aguenta calor e pressão é bactéria. Então, a gente talvez não conseguiria fazer o petróleo em laboratório devido à alta pressão, calor e tempo. Então, eu tenho 3 variáveis importantes aí que eu não consigo recompor o petróleo. E, infelizmente, né, a nossa aula está acabando, mas também continuar falando sobre o que eu já tinha citado, né, que é o petróleo
como combustível. Tem o material na apostila de vocês e caso vocês tenham alguma dúvida ainda ou queira trabalhar melhor o assunto, pode falar com o professor de vocês, porque eles são altamente gabaritados para ajudarem vocês. Responde uma pergunta rápida, porque é sim ou não. Os alunos perguntaram do professor Stanislau, dejetos de animais da agropecuária também produz gás natural? Resposta rápida, sim ou não? Sim. Sim. Então tá aí. Já depois a gente desenvolve isso. Na próxima aula a gente vai voltar nesse tema de novo, petróleo, carvão, e daí a gente vai falar de produção, como eles são produzidos. Por isso que eu dei essa pincelada. É só para não dormir cima. com a dúvida, né? Daí a gente trabalha melhor esse assunto, então. E espero vocês na próxima aula. Não esqueçam de avaliar a aula e até a próxima. E a Fabi aqui do meu lado dando tchauzinho para vocês.